Irã realiza o maior ataque da história contra Israel e garante que uma resposta do regime sionista, que é como eles se referem ao governo israelense, também não ficará sem resposta, visto que os 181 mísseis balísticos, eles foram só uma pequena parcela do poder do regime iraniano. A gente já tem consequências geopolíticas sobre o fato, com os Estados Unidos garantindo, pessoal, consequências severas contra o Irã e deslocando agora, no total, cerca de 45 mil militares, além de uma série de equipamentos ultramodernos em direção ao Oriente Médio. Israel garante que por conta dos ataques que aconteceram, inclusive em Tel Aviv, em regiões com altíssima densidade demográfica e tal, a gente vai ter uma resposta quando, como e onde Israel quiser. Ou seja, na prática, uma guerra geral no Oriente Médio acabou de começar. Vale lembrar, pessoal, que a gente também tem, nesse momento, Israel fazendo uma incursão terrestre no sul do Líbano e garantindo que são somente avanços regionais. Vamos analisar aqui para onde que Israel está indo e quais serão as consequências também de invasão ao Líbano. Lembrando que o Líbano não é o Hezbollah, são coisas diferentes. A ONU se pronunciou sobre o ataque, com Israel tecendo críticas gravíssimas contra a ONU e até o Brasil também se manifestou. Como que a gente se posicionou em relação a esse conflito? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conta muito com a sua ajuda. Belezinha? Para quem não me segue no Instagram, pessoal, @prof_Ricardo Marcílio, e peço para vocês também votarem no Prêmio Best, estou concorrendo a maior influenciador da educação 2024, e conto bastante com seu apoio para ganhar esse prêmio, beleza? Vamos trazer para a geopolítica? Posso contar com seu apoio? Valeu, hein, pessoal? Então, bora lá pro vídeo, que o assunto hoje ele é seríssimo, ele é muito pesado. A gente teve, como eu falei para vocês, um ataque que foi feito do Irã, um ataque contra Israel. O Irã, ele se pronunciou oficialmente garantindo que o ataque foi em retaliação à morte do chefe do Hezbollah, ou seja, o Nasrallah, além de ser uma resposta, segundo o Irã, legal, racional e legítima aos atos terror que Israel vem cometendo contra os seus aliados. O Irã, ele hoje lidera um grupo autodenominado chamado de Eixo da Resistência, que conta, pessoal, com os Houthis, com o Hezbollah, com a Jihad Islâmica, com Hamas, com membros do Iraque, membros do Paquistão, a própria Síria de Bashar al-Assad. E esses grupos, eles estão se mobilizando, alegando que eles estão atacando Israel em retaliação aos ataques que são feitos contra a faixa de Gaza. Claro que Israel responde comentando que os ataques que estão sendo feitos contra a faixa de Gaza, eles se iniciaram por conta dos atos terror que o Hamas fez ali no dia 7 de outubro. E aí um fica, claro, jogando a responsabilidade pro outro. Independente, cara, eu falei para vocês que era uma coisa que meio que ia acontecer. A gente estava esperando algum tipo de repercussão dessa maneira, porque o Irã, como a liderança desse movimento autodenominado Eixo da Resistência, ele tinha sido muito impactado nos últimos dias. A gente teve, por exemplo, ataques que foram feitos significativos contra o Hamas. O Ismail Haniyeh, em solo iraniano, ele foi morto, cara, inclusive com a atuação da agência de inteligência, o Mossad, que colocou explosivos embaixo da residência onde estava o Ismail Haniyeh, enquanto estava na posse do presidente iraniano, o Pezeshkian, entende? A gente teve, por exemplo, ataques que foram feitos deliberados contra membros do Hezbollah, em várias fases diferentes, com a explosão de pagers, walkie-talkies, depois foram ataques com caças, né, israelenses que mataram as principais lideranças, inclusive o Nasrallah e o Hezbollah. Ele é um grupo que atua no Líbano, no sul do Líbano, como um representante do Irã ali no país, inclusive surgindo depois de uma ofensiva israelense, e a gente teve ações, galera, que foram feitas de Israel, para vocês terem uma noção, com a preocupação que existia com a influência do Mossad, o Irã, ele abriu como se fosse uma espécie de representação para ficar fazendo investigações contra a atuação do Mossad, fazer todo um pente fino ali nos principais militares e tal. Descobriram que a liderança desse grupo que fiscalizava possíveis interferências do Mossad, o serviço secreto israelense, era de Israel, era um representante israelense. Ou seja, Israel tem uma inteligência que está completamente infiltrada nesses países. O Irã precisava demonstrar uma resposta para os Houthis, para o Hamas, para o mundo, enfim, né? E a resposta veio. A resposta veio, como eu falei para vocês, galera, com esse ataque com 181 mísseis balísticos. A gente já tinha tido um ataque ali em abril com 300 equipamentos, mais mísseis, foguetes, drones, que por mais que sejam em número muito maior, eles tiveram uma tecnologia, um impacto muito menor. Os Estados Unidos, quando falaram sobre esses ataques, eles falaram que o impacto desse ataque que o Irã fez, ele chega a ser o dobro, o dobro da escala do que foi feito em abril.
No caso de abril, o ataque ele foi feito por conta da derrubada, né, de um prédio, de um anexo da embaixada iraniana na Síria, que Israel fez. O Irã foi lá e respondeu aqueles ataques israelenses. Nesse momento, o Irã, ele falou que se o regime sionista se atrever a responder aos ataques que foram feitos pelo Irã no dia de hoje ou cometer mais atos de malevolência, uma resposta subsequente se seguirá. E, inclusive, os apoiadores do sionismo também são aconselhados a se separarem desse regime. A gente teve o fechamento do espaço aéreo, pessoal, não só de Israel, mas também da Jordânia e do Iraque, pelos riscos que ali existiam. E fora que, além dos ataques que aconteceram, não sabe se ainda a inteligência está investigando, mas tivemos atos terror, com 2 terror, enfim, né, que estavam ali em Israel e dispararam contra civis locais, matando, pessoal, pelo menos até o momento, tá? 8 civis. Ou seja, não foi só um ataque externo, mas também um ataque interno contra Israel. Por isso que eu falo assim, de impacto, talvez tenha sido, pelo menos no século XXI, o ataque mais significativo contra Israel. Quando você pega as imagens, mesmo com Israel sendo altamente tecnológico, eles não conseguiram dar conta, cara, de não detonar, né, enfim, interceptar os 181 mísseis balísticos. Então, alguns acabaram pegando, inclusive em áreas bem populosas como Tel Aviv. A Universidade, por exemplo, de Tel Aviv, aparentemente também foi atingida. Aparentemente, pelas informações preliminares, a gente só, entre aspas, teve a morte de um civil que inclusive era palestino, nem era israelense. Mas os ataques não trouxeram tantas repercussões pela interceptação de mísseis que aconteceram tanto parte de Israel como também de uma coalizão defensiva dos Estados Unidos e por conta das tecnologias empregadas, os bunkers. Mesmo antes do Irã disparar os mísseis, a inteligência americana, em conjunto com a inteligência israelense, já tinha avisado o governo de Israel que tinha disparado sirenes por quase todo o espaço aéreo de Israel e a população já estava ali um pouco mais protegida. Ou seja, consequências civis poderiam ter sido muito maiores se não tivesse algum tipo de preocupação preliminar do Estado israelense. Mas, enfim, o ataque ele foi muito impactante, o ataque ele foi muito significativo. Os mísseis, eles demoraram, pessoal, apesar da distância, né, tô colocando um mapinha para vocês, cerca de 12 minutos para fazer todo esse trajeto. Ou seja, precisava de uma defesa rápida. Claro, informação preliminar da inteligência americana e israelense ajudou no processo aí de defesa dos civis de Israel. Os Estados Unidos, além de Israel, claro, né, mas vamos analisar primeiro os Estados Unidos, eles já se manifestaram sobre o assunto. E eles se manifestaram de uma maneira, assim, que causou uma certa preocupação na diplomacia internacional. Os Estados Unidos já vinham falando há tempos que eles estavam tentando negociar algum tipo de saída política para o conflito. Não acho que não seja porque eles não querem destruir o Irã, que eles não querem destruir o eixo da resistência e coisa que valha. Eles querem, né? O objetivo dos Estados Unidos, claro, também é esse. Mas, nesse momento, fazer um ataque dessa proporção ao causar uma guerra generalizada no Oriente Médio, isso pode trazer consequências negativas para a própria influência dos Estados Unidos na região. É muito difícil saber, por exemplo, como que a Arábia Saudita, que não gosta do Irã, mas também não gosta de Israel, vai se posicionar, ou o Egito, por exemplo, que defende a causa palestina, como que vai se posicionar, qual alinhamento vai ter melhor, entende? Então pode ser que os americanos tenham uma redução da influência regional, além do que impacta na questão dos votos, né? Estamos aí às vésperas das eleições, em que o eleitorado judeu e islâmico é essencial, tanto para Kamala Harris quanto para o Trump. E eles precisam que acalme, ou pelo menos tente acalmar um pouco os ânimos ali da região. Os Estados Unidos anunciaram que não vai ter jeito. Mais militares foram colocados para o Oriente Médio. Hoje estima-se que a gente já tenha cerca de 30 mil militares. Com os militares que estão sendo deslocados nesse momento, pelas palavras do Lloyd Austin, palavras do Pentágono, deve chegar próximo de 43 ou 45 mil militares. Os americanos garantiram que vai ter uma consequência muito severa aos ataques e que, além dos militares que estão sendo deslocados, os porta-aviões ali presentes, no Mar Mediterrâneo, no Mar Vermelho, enfim, vão entrar em ação para garantir uma logística defensiva ou um apoio militar para Israel. Consequências seríssimas acontecerão contra o regime iraniano. Vale lembrar, eu acho que isso é super importante, que não tivemos uma declaração pública de apoio da Rússia. Rússia e Israel têm um equilíbrio de jogo um pouco complicado. São duas grandes potências, militares inclusive, né? Que, por exemplo, Israel tem brigas com a Síria de Bashar al-Assad, que é um aliado da Rússia. A Rússia não faz respostas tão graves contra os ataques de Israel à Síria, porque não gosta de mexer em Israel. Israel, por exemplo, é alinhamento geopolítico mais próximo da Ucrânia, mas também não faz grandes apoios porque não quer desagradar os russos. Dois grandes impérios, um respeito mútuo entre os dois.
Só que recentemente o Irã, ele travou, por exemplo, acordos militares com a Rússia, inclusive fornecendo ali os drones kamikazes, tal, em direção ao Shahed 136, para ser utilizados em solo ucraniano, embora os dois lados neguem. A gente viu drone kamikaze iraniano na guerra Rússia-Ucrânia. E aí, será que a Rússia ela vai apoiar de maneira efetiva o Irã? É uma questão que a gente vai colocar. Ontem, por exemplo, o primeiro-ministro da Rússia estava em visita ao Irã, inclusive anunciando uma série de parcerias. Uma das parcerias é uma parceria militar, não de obrigatoriedade de defesa, mas de compartilhamento de informações, tecnologia, experiência militar. E aí, como será que a Rússia, que nesse momento está numa guerra complicadíssima com a Ucrânia, vai se posicionar? Tanto em favor dos iranianos e os chineses, que também realizam exercícios militares. São todas perguntas que a gente vai ter que esperar um pouquinho para ver a resposta que vai vir nos próximos dias. Israel, vendo os ataques que foram feitos, que poderiam ter causado grandes danos aos civis, respondeu também, tá? Tanto Benjamin Netanyahu falou que Israel se reserva o direito de responder aos iranianos, quanto a gente teve também palavras do Daniel Hagari, que é o porta-voz das FDI, né, das Forças de Defesa de Israel. Ele colocou, pessoal, que houve impactos tanto no centro quanto no sul de Israel, mas que a maioria dos mísseis foi interceptada por Israel e pela coalizão defensiva dos Estados Unidos. Ele garante que o ataque do Irã é uma escalada totalmente perigosa e por isso haverá consequências. As nossas capacidades ofensivas e defensivas já estão de prontidão e nós responderemos onde e quando escolhermos. Irã e aliados nos atacam em várias frentes desde o dia 7 de outubro e nós faremos tudo o que for necessário para nos defender. Ele falando, cara, que todos, né, coloca ali várias frentes, seja os Houthis que dispararam mísseis contra Tel Aviv, seja o Hezbollah, seja o Irã, seja o Hamas, Jihad Islâmica, enfim, fazem ataques e que aparentemente alguma resposta vai acontecer. Eu citei para vocês isso, né? O Benjamin Netanyahu aparentemente tinha cansado e ia dar uma resposta mesmo com toda a pressão internacional. Fez ataque aos Houthis, fez ataques também em incursão terrestre contra o Líbano e vai fazer respostas mais severas contra o Irã. Posso falar a verdade, galera? O Irã é um pouco mais difícil de ser atacado. A gente está falando, excetuando Israel, claro, da maior potência militar do Oriente Médio, excetuando Israel. Para você fazer um ataque de grandes proporções, você precisa de uma justificativa. E o ataque que foi feito com 181 mísseis balísticos, que demoraram 12 minutos para chegar, parecem ser uma justificativa que não vai fazer com que a comunidade internacional se posicione tão contrário a Israel. Pelo menos é a premissa que o Benjamin Netanyahu estava querendo. E de verdade, pessoal, politicamente para o Benjamin Netanyahu, é o momento em que ninguém mais em Israel está falando dos casos de corrupção, dos extremistas que ele coloca no governo, como Ben-Gvir, como Smotrich. Então, até politicamente, essa agressão dos iranianos, ou essa nova frente de batalha agora sendo feita contra o Líbano, traz uma sensação de unidade para o país. Claro que, né, difícil, não sei, galera, não vou entrar na mente do Benjamin Netanyahu, né? Mas, politicamente falando, é benéfico para o Benjamin Netanyahu que haja essa agressão externa, para que ele justifique, para conseguir os objetivos de Israel mesmo, que é eliminar os inimigos, com o apoio da população e até com o mínimo de apoio da comunidade internacional. Até porque, quando houve críticas da comunidade internacional, Israel se posicionou de maneira bem enfática, tá? Por exemplo, a gente teve o Antônio Guterres, que é uma das lideranças da ONU, colocando ali um tweet que ele condena a escalada da violência no Oriente Médio, isso após os ataques do Irã. E Israel foi lá e respondeu publicamente. Pois bem, nós, Antônio Guterres, a gente condena a sua incapacidade, a sua inabilidade de fazer um tweet que condena o Irã por disparar 181 mísseis balísticos contra Israel. Denunciando, pessoal, segundo Israel, uma hipocrisia da ONU, que critica Israel quando faz incursões no Líbano ou na faixa de Gaza, mas que não critica o Irã quando dispara 181 mísseis balísticos, que poderiam ter pegado muito bem contra vários civis que não tem nada a ver também com o conflito. E aí, pessoal, Israel tá certo nessa? Deixa aí nos comentários. Para finalizar, pessoal, a gente teve também o posicionamento do Brasil. O Brasil ele se posicionou de maneira um pouco mais tímida, em relação à situação, também pedindo uma desescalada da violência. Isso em relação aos ataques do Irã contra Israel. Mas o Brasil já tinha se posicionado, com palavras oficiais do presidente brasileiro, né, do Lula, sobre a incursão israelense no Líbano. Por quê? Porque nesse momento Israel está fazendo uma incursão. Inicialmente, as forças israelenses pediram para que não fossem divulgadas fotos, imagens, para que não colaborasse com a inteligência do Hamas, mas agora já assumiu publicamente declarações oficiais das forças de defesa de Israel que essa incursão que está sendo feita agora é uma incursão, segundo eles, limitada e localizada.
A ideia, pessoal, é fazer agressões não exatamente contra o Líbano, mas contra o Hezbollah. E por todas as etapas que foram processadas nos últimos dias, a gente teve, né, como eu falei, oficiais ali, ou pessoas importantes da coordenação, que foram atacadas com os pagers e walkie-talkies, mesmo repercutindo em alguns civis. Grande parte da coordenação ali do Hezbollah também foi atacada, os ataques de precisão com caça e aparentemente agora essa incursão limitada. Óbvio que o Serviço de Inteligência de Israel e as declarações públicas não deixaram claro exatamente o que seria essa incursão ou essa invasão limitada, nem quanto tempo vai durar ou grandes consequências. O que dá a entender, até baseado, pessoal, na última resolução lá de 2006 entre Israel e Líbano, que muito possivelmente você pega ali o rio Litani, que é um rio super importante no Líbano, e estava deliberado que dali para baixo você não poderia ter atuações de forças militares que não fossem da ONU ou do próprio exército oficial do Líbano. E ali, convenhamos que desde 2006, tanto Israel fazia agressões, inclusive nas áreas disputadas com o Líbano, quanto também havia posições do Hezbollah. O que dá a entender, de novo, é especulação, porque não tem conclusão sobre isso, que o enfraquecimento que foi feito nos últimos dias, eliminando os principais líderes da organização militar, eliminando mais da metade dos equipamentos e continuando com ataques ali em Beirute, em posições com armazém ali, inventário de munições, de mísseis, é que eles estão enfrentando um Hezbollah enfraquecido. Então eles vão tentar pressionar, pelo menos ao sul do rio Litani, para conseguir fazer com que o sul do Líbano não tenha forças militares que poderiam atacar Israel. Até porque Israel coloca que o objetivo principal é fazer com que os mais de 60, 70 mil deslocados do norte do país voltem para suas casas. Claro, isso contando que o Líbano também não vai entrar na guerra, porque o Líbano não é o Hezbollah. Mas o Líbano também, imagina um libanês que está vendo Israel invadir o território dele, também não vai se sentir extremamente confortável. E pode ser que o Líbano ele comece a fazer parcerias com outras organizações militares para responder essa agressão. Ou talvez até faça algum tipo de coordenação com o Hezbollah. Tô aqui especulando com vocês, tá? O Líbano não se sente confortável e não autoriza essa incursão em Israel. Por mais que Israel fale que é contra o Hezbollah e não contra o Líbano, é no território também libanês. E foi aí que o Brasil se posicionou. O Brasil, pessoal, fez críticas gravíssimas à ONU. O Brasil que está tentando liderar o movimento de uma nova ONU, inclusive fazer uma nova carta, né? O Brasil fala, olha, a ONU foi criada em 1945, no momento em que só 51 nações assinaram. Hoje a gente tem mais de 190, é uma outra realidade. Precisamos de uma nova Constituição, precisamos de mais membros do Conselho de Segurança, precisamos talvez dar mais poder à Assembleia Geral em detrimento do Conselho de Segurança. Então o Brasil falou que é ridículo o Conselho de Segurança não conseguir pressionar o Benjamin Netanyahu para que ele pare com as agressões. De novo, palavras antes dos ataques iranianos. Como será que o Brasil vai se posicionar depois dos ataques do Irã? Deixa nos comentários, pessoal. Quero saber a opinião de vocês. Inclusive, se quiserem que eu grave uma live respondendo dúvidas aqui ao vivo de vocês, também deixe nos comentários que eu vou ouvir as sugestões. Tamo junto, pessoal. Deu para entender todo esse contexto aí dos ataques do Irã? Enfim, vamos aguardar, né? Como as informações estão sempre surgindo, aguardar novas informações. Compartilho aqui com vocês minha audiência. Belezinha? Pessoal, agradeço a presença de vocês. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.